Eduardo, Oi, boa tarde, tudo bem? boa tarde, senhor Letícia, tudo? Eduardo, eu queria advertir o senhor que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, porque o senhor não é obrigado a produzir prova contra o senhor. O senhor gostaria de falar ou o senhor prefere ficar em silêncio em relação a esses fatos? Quero falar. Primeiramente, o senhor conhece o Rogério, Não, o Brian? não. Eu nem sei nenhum dos dois. O senhor sabe esses fatos que estão sendo descritos aqui na denúncia de que o senhor teria praticado o crime de tráfico, eles são verdadeiros ou são falsos? Sim, é verdadeiro. Como é que foi isso aí? Assim, tinha acabado de me casar, tinha 15 dias que eu tinha me casado, tava passando por uma necessidade e eu resolvi fazer isso, né? Eu não entendi. A necessidade, como é que é? A necessidade porque o senhor casou, porque o senhor não Tem queria mais dinheiro, ficar eu já tava casado? porque Como é depois que que... você casa, tem que pensar no aluguel, é luz, é um monte de coisa, assim. Mas 15 dias não deu nem tempo, o cara ainda tá morto de apaixonado, hein? Tu já tá todo endividado com 15 dias? Pois é, pensando no futuro, senhor. Meu erro. Então quer dizer que o senhor que era um traficante, tava com a droga, os coitados aqui da história não tem nada a ver com a história. Eu que tava com a droga era minha. Aí, agora eu entendi, foi nada. Ó como uma coisa tem umas coisas na vida que a gente não consegue entender. O motorista, que o senhor não conhece, o Rogério, ele tinha passagem por tráfico e por porte de arma. Aí, segundo o que foi dito aqui, o Brian, que também tem passagem por tráfico, foi cometido há muito tempo atrás, quando ele tinha 18 anos. Aí ele tinha 20. Aí o que foi que aconteceu? O destino tratou de botar todo mundo dentro do mesmo carro e combinaram de pegar um dinheiro para pagar a fiança do outro que não tem nada a ver com a história. E onde foi o negócio? Na porta da sua casa, onde a polícia chegou e achou um monte de droga. Mas para uma pessoa que estava quebrada, até que o senhor estava bem, né? Porque foi pego muita droga lá na sua casa, né? Não era mais fácil o senhor ter pego esse dinheiro da droga, ter pago o aluguel, comprado umas flores para a mulher e tal, uma coisa assim, não? É porque não é assim, senhor. É porque eu recebo primeiro e depois pago, entendeu? Não. Como é que é esse negócio aí? Foi isso que aconteceu. Eu peguei para pagar depois. Eu dei só uma parte do dinheiro, não tinha o dinheiro todo. Conforme eu ia passando, eu ia passando o dinheiro, entendeu? Uhum. E esse negócio aí desse povo metido com tráfico, ter ido pegar um dinheiro que não tinha nada a ver com a história na porta da sua casa, onde estava cheio de droga. Então, senhor, eu não sei realmente o que aconteceu entre eles. Eu só sei que acabou sobrando para eles também. Eles estavam no lugar e na hora errada, né? Pelo que eu entendi. Não, porque pelo jeito não sobrou nada pro senhor, porque o senhor é o único que está solto aí, né? E o senhor não conhece eles. Não, nunca nem vi. Brian e Rogério, não. E como é que a polícia chegou aí na casa do senhor? Chegou primeiro o policial, ele chegou dentro do carro da Raíssa, junto com o Tetinha. Quem é Teixinho? Tetinha, eu acho que é o marido dessa Raíssa, namorado, um negocinho. E aí? Eles já tinham conversado. Eu conheço a Raíssa das antigas. Das antigas, como assim? Da fazendinha, eu já tinha visto ela aqui da fazendinha. Das antigas só por fumar, entendeu? Que eu sou usuário, eu conheci ela ali. Não, o senhor é usuário, o senhor também virou aí um empreendedor do ramo do entorpecente, né? Que o senhor mesmo disse que estava sem dinheiro e resolveu investir e tal, não sei o quê, para pagar as contas, e o senhor disse que a droga era sua, e essa quantidade de droga o senhor arranjou aonde? Do Goiás, para mim, essa droga, assim. E o Tetinha, o senhor conhece o Tetinha da onde? Não conheço o Tetinha. Primeira vez que eu vi o Tetinha. Rapaz, esse negócio tá complicado, viu? Porque eu tô até com medo de perguntar mais, daqui a pouco até eu tô no meio desse negócio aí, porque toda hora tá chegando alguém, parece aqueles filmes lá, que toda hora chega. Tem aquele filme desenho animado que sai, o povo entra por uma porta, sai por outra e entra pelas portas, tá desse jeito aí, porque por qual motivo os policiais iam fazer esse circo todo? Não era muito mais fácil só pegar o senhor, não? Aí pegaram o senhor, o Tetinha, a mulher do Tetinha, a Juliana, o outro lá que estava dirigindo o Uber pirata que estava quietinho no canto dele, ganhou R$ 90, aí botaram o outro que tinha passagem por tráfico e chegou lá o carro lá cheio de traficante, que quem foi preso por tráfico, em um momento, e condenado, em um momento essa pessoa foi considerada traficante. Aí chega esse carro, desse jeito aí, e a polícia inventou essa história toda. Eu sabe me explicar? Pelo que eu entendi, o oficial, tinha um oficial da Civil disfarçado, parece, dentro do carro da Raíssa.
junto com o Tetinha. E essa máquina aqui de cartão de crédito, A máquina de cartão é minha. você usava para quê? Eu trabalho com assistência técnica de celular e venda de terceiros. Agora, né? Vende quê, mano? Assistência de celular e venda de terceiro, ventilador, essas coisas. Venda de terceiro? Isso. O senhor é tipo... Capinha de celular, essas coisas. Tudo que a pessoa quiser vender, entrega pro senhor vende. AP3 para celular, em geral. E os AP3 para o tráfico aqui, como é que você ia vender? Senhor, foi meio desespero. Eu saí na Rua da Paz, que nem eu não conhecia ninguém. Saí na Rua da Paz anunciando. O que é, mano? Fez o quê? Agora eu não entendi como é. O senhor quer saber como que eu tava fazendo? Assim, é porque assim, eu não... O senhor passar de assim, olha a maconha, igual aquele cara que vende Não. pamonha, porque o senhor saiu anunciando. Quem eu via nas esquinas, né, senhor? Porque ali na Rua da Paz tem muita bocada. Assim, meu irmão, beleza? E não apareceu nenhuma pessoa de bem que quis te dar um tabef, nada assim, não? Não, porque eu já chegava no pessoal. Porque assim, se o senhor chega anunciando na esquina, aí vamos dizer que a pessoa tá na esquina, meu Deus. Ô, Luciano, obrigado. Minha família tá chegando agora no aeroporto e tem uma suspeita de bomba lá no aeroporto. Rapaz, eu tô com uma sorte lascada e se eu não tenho mais pergunta, não. Não sabe se tem perguntas? Sim, doutor. Boa noite, Rogério. Eduardo. Boa noite. Quantos tabletes de droga você tinha na sua residência? Com 7 quilos. 7 quilos? Isso. E essa droga foi toda apreendida? Foi, toda apreendida. Certo. Você viu quando a polícia fez a abordagem dos outros réus? Vi. Na hora que eu vi a abordagem, que eu escutei o tiro, eu já comecei a dispensar. E o senhor sabe por que eles estavam parados em frente à sua residência? É porque a Raíssa, ela tinha vindo pegar comigo essas 2 peças, 2 quilos. Então ela pegou 2 Acho que quilos. ela tinha feito uma ponte, que eu acho que foi para esse oficial. Tá acontecendo o que aconteceu. Aí você então pegou, entrou na sua casa e pegou. Ela pagou quanto por essa droga? Ela estava pagando 1.700 em cada peça. 1.700? Isso. 1.700. E foi apreendido esse dinheiro na sua residência? Não. Ela nem chegou a pegar. Mas ela pegou ou não pegou a droga? Não, ela não chegou a pegar. O senhor disse que... Quando eu ia descer, eu estava separando. Quando eu ia descer, que eu vi que aconteceu, que eu escutei, né? Eu ouvi polícia, que eu vi aqui da janela, eu já comecei a dispensar. Nem deu tempo de eu chegar e entregar para ela. Certo, mas a Raíssa, o senhor falou que ela estava no outro carro. Ela estava num Fiat Uno branco. Com 2 pessoas, é isso? Tava ela, o que eu vi foi ela, o Tetinha e esse oficial. Oficial? Que oficial é esse? Não sei o nome do oficial, mas era o que estava de vermelho. Ele se apresentou aqui como oficial depois. Se apresentou na audiência? Não, se apresentou aqui, que ele estava com outra roupa, né? Ele não estava uniformizado. Mas foi um dos policiais que depois que o senhor está falando? Não. Eu não estou entendendo de quem que o senhor está falando. Foi um outro oficial moreno. Eu não sei o nome dele. Pois é, mas uma dessas pessoas prestou depoimento hoje aqui? Não. Certo. E como é que o senhor sabe que o oficial estava uniformizado? Foi ele que deu o disparo. Ele deu o disparo e anunciou. E o senhor sabe como que chegaram até a residência do senhor? Eles, não sei como chegaram, as outras viaturas. Certo. E o senhor não prestou não deu esses esclarecimentos na delegacia, não? Dizendo que a droga era sua? Não, os outros acusados não tinham nada a ver com a história? Por quê? Escalado. Por quê? Escalado, que eu queria falar com o meu advogado. Estava nervoso. Primeira vez passando por isso, não sabia como reagir na hora. Não. Certo. O senhor achou preferível que as pessoas que não tivessem nenhum envolvimento fossem presas e falar essa versão que o senhor está apresentando agora? É porque eles mesmos já tinham falado que eu ia conseguir falar na audiência de custódia. Só que aí na audiência de custódia não teve essa pergunta.
O senhor não conhecia nem o senhor não conhecia nenhum dos dois? Não. O senhor conhecia a Raíssa? Raíssa eu conhecia, de vista. O senhor sabe se ela estava levando algum dinheiro para alguém? Eu não sei te dizer, eu sei que estava tendo uma confusão entre ele e esse outro pessoal que foi pego. Foi o Brian, eu acho. Acho que ele estava se resolvendo para receber um negocinho. Eu fiquei sabendo. E a Raíssa foi levada para a delegacia? Raíssa foi. A Raíssa Tetinha foi levada, só que foram liberados. Eles nem chegou a entrar dentro da cela. Que não consta nenhuma informação da existência dessas pessoas aqui no processo, não. Mas as pessoas foram levadas para a delegacia, uma delas tinha... O senhor disse que a Raíssa não chegou a pegar droga, não é isso? Ela não chegou a pegar a droga. O senhor pagou quanto por essa droga que estava com o senhor? Estava em torno de 12 mil. De onde que o senhor arrumou o dinheiro para comprar essa droga? Era de acordo com o que eu vendia. Eu não tenho mais perguntas, obrigado. Doutora Patrícia, só esclarecendo lá a questão que realmente tem aqui menção a duas pessoas além deles na ocorrência, que é a página do PDF é 64, o ID é 158-753-585. E versão de Eudimar Pereira de Souza. Aí não tem nada. Aí tem outra versão, Raíssa Batista de Jesus. Aí tem Marcelo Vitor, tem Luiz Francisco das Chagas. Não vi aqui, Roberto, que eu não tinha visto, não. Não, é só nada. Sim, obrigado. Terminou as perguntas, né? A defesa do Eduardo. Pois não, excelência. Eduardo, a polícia, como que se deu a abordagem lá no local? A polícia invadiu sua casa ou você permitiu a entrada? Parece que o sinal do Eduardo caiu. Vamos dar uma paradinha aí, Luciano. Desligou. O seu advogado tem perguntas para lhe fazer aqui, viu? Eduardo, como que se deu a abordagem dos policiais? Eles invadiram a sua casa ou você permitiu a entrada deles? Eu não permiti a entrada deles. Minha esposa abriu a porta e eles entraram. A sua esposa permitiu a entrada? Eles bateram na porta, minha esposa abriu e eles já foram entrando. Certo. Eles apresentaram algum mandado de busca, alguma coisa nesse sentido? Não. E era que horas essa entrada deles? Era 7 e pouco. Já estava escuro? Já. Tem mais perguntas, excelente? Só uma dúvida. Mas a droga foi apreendida lá na sua casa, não foi? Foi. Ah, tá. Próxima defesa? Perguntas? Sem perguntas, excelência. Tem perguntas? Protocolo, não tem perguntas? Eduardo, Oi. Há quanto tempo você morava nesse endereço? Tem 15 dias que eu mudei pra cá. Tinha 15 dias. Não, tem mais, né? Tinha 15 dias que eu tinha mudado. Então você não conhecia nem o Rogério nem o Brian? Não. Não sabe como se deu o início da abordagem lá embaixo? Não. Eu voltei pra cá, pra Brasília, porque tem pouco tempo. Eu tava morando em Tocantins, que minha mãe tem mais ou menos 1 ano e pouco que eu vim pra cá. Então não conheço muita gente. Morei aqui quando eu era mais novo. Entendi. Eu não tenho mais perguntas não, excelência. Eduardo, só uma pequena dúvida. Sim. E você estava morando lá no Tocantins e tu resolveu vir morar aqui. Tu veio morar há quanto tempo aqui? Antes da prisão? Antes da prisão, tinha mais ou menos 1 ano que eu estava morando aqui. Eu vim para lá com a proposta de trabalhar com o evento. Uhum. E aí tu voltou para cá por quê? Por causa dessa proposta de serviço. A do tráfico? Entendi. Não, eu vim para cá por causa da proposta de serviço. A proposta de serviço aqui é de tráfico, né? Então, senhor, mas é porque que nem evento que eu trabalho é freelance, então nem sempre tem. E como é que foram te trouxer de lá para cá para tu fazer esse freelance? Desculpa, eu não entendi, senhor Meritíssimo. Esse freelancer que tu veio fazer aqui, como é que... Meu pai, ele trabalha com eventos, ele trabalha como gerente, ele organiza bar, entendeu? Entendi. Foi trabalhar com eventos lá no Tocantins. Aí quando chegou lá, não deu certo. Aí tu voltou pra cá. Foi? Para aí, Luciano. Pode parar. Acho que Completo?
Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Rogério Gomes Tavares. Qual o seu número de RG e CPF? RG eu não sei confirmar, eu sei confirmar o CPF, certo? Pode falar. 067-238-011-05. Qual o nome do pai e da mãe? O nome da minha mãe é Rosilda Gomes da Silva e do meu pai é Rosival Tavares dos Santos. Qual a sua data de nascimento? Dia 6/11/1997. Nasceu em qual cidade? Brasília, setor do Gama, eu acho. Qual o seu estado civil? Estado civil eu sou solteiro, mas eu tenho uma esposa que teve filho agora, exatamente há uns 2 meses atrás. Então você tem filhos? Sim, vai completar uns 2 meses, até no caso eu ainda não vi ele, né? Ela foi no cartório para poder ser registrada, ainda não chegou o papel para poder assinar o registro aqui na casa dele. Tá, ok. Estudou até que série? Tava. Tem profissão? Sim, eu faço uns bicos de garçom e às vezes eu faço umas corridas particulares, porque eu trabalho num grupo de Uber no WhatsApp, né? Que tem mais ou menos 15 grupos de corrida e 20 motoristas disponíveis para o grupo. Ok. Qual o seu endereço? Quadra 3, Conjunto D, Casa 95, Itapuã, Fazendinha. Já foi preso ou processado antes desses fatos? Sim, 2021. Ok, obrigado. Nada, senhor. Seu Rogério, boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, senhor, tudo bom? Eu queria advertir que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, e o senhor não é obrigado a constituir prova contra o senhor. O senhor gostaria de ficar em silêncio ou prefere falar sobre esses fatos? Eu prefiro falar e responder qualquer pergunta e qualquer dúvida que vocês, promotores, tiverem. Não, eu sou o juiz. Sim, quero responder, vou falar e vou responder qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? Tudo bem. Seu Rogério, qual a relação do senhor com o Brian? Em momento nenhum, eu não tenho relação nenhuma com o Brian. E com o Eduardo? Com o Eduardo também, não conheço nenhum dos dois. E o que é que o Brian estava fazendo no carro do senhor? Sim, a Juliana é uma colega minha que às vezes faz corrida particular comigo através desses grupos que eu falei para o senhor que eu faço as corridas. Ela pediu uma corrida particular para mim, certamente em base de umas 7 horas da noite. Perguntando para mim se eu estava disponível de fazer a corrida para ela. Eu aleguei para ela, disse que estava disponível sim. Ela perguntou para mim quanto que eu cobrava para levar ela lá no Recanto. Eu falei para ela que era cerca de R$90, para ir deixar eles. Chegando no local... Pegar onde e levar para onde? Pegar a Juliana pegar só a Juliana para levar lá no Recanto. A Juliana para levar no Recanto. Você pegou a Juliana onde? Eu não consigo te dizer mais ou menos o local exato, mas acredito que foi lá na Fazendinha, na quadra 2 ou 1. Não sei te dizer mais ou menos o local exato, certo? Não entendi não, porque assim, o senhor não faz corrida de Uber? Sim, eu faço corrida de Uber, mas é por grupo particular. Transporte pirata. Exatamente, mas ela pede a corrida pelo WhatsApp, porque a gente tem, que eu expliquei, tem 15 grupos, e cada grupo tem exatamente 200 pessoas, e 20 motoristas disponíveis para poder atender essas pessoas. E elas pegar lá na Fazendinha e levar ela para o Recanto. É um pouquinho longe, né? É um pouco longe, mas pagaram bem também. Eu cobrei um valor exato, certo? Ela ia... O que é que você ia fazer com ela lá? Você pegou ela onde e ia levar ela para onde? Que eu me lembro, acho que eu peguei ela na quadra 2. Na quadra 2 da Fazendinha, certo? Para mim poder levar ela lá pro Recanto. E aí? No momento, quando eu cheguei no local, tava ela e o Brian. Foi o momento que eu conheci o Brian. Entre aspas. Os dois entraram dentro do meu carro. Chegando dentro do meu carro... porque o senhor disse que... Você falou assim, não, que eu fui contratado para pegar só a Juliana, para levar ela para lá. Aí agora que o senhor está colocando o Brian na história. Não, sim. Quem pediu a corrida para mim foi a Juliana. Em nenhum momento ela falou para mim que Brian ia e que o Brian ia estar no local. Chegando no local, eu me deparei com o Brian e com a Juliana. Em nenhum momento eu pergunto para ela também se outra pessoa ou não, certo? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Assim,
O senhor acredita em coincidências? Eu acredito em coincidência. Acredita? Acredito. Você tem uma coincidência aqui muito grande, que é a primeira. O Luciano perguntou se o senhor já tinha sido preso antes. Aí o senhor disse 2021, não é isso? Certo. Aí, esse de 2021, o senhor foi preso pelo artigo 33 da Lei de Drogas, mais o artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, correto? Certo. Mas em nenhum momento eu fui preso antes, não tenho passagem. Certo, não, tudo bem. Eu ainda estou chegando na parte da coincidência. Olha a coincidência. O senhor que estava trabalhando sem envolvimento com nada, assim, infelizmente caiu nesse negócio lá em 2021. Aí o senhor fazendo seu transportezinho na pirata lá, com o aplicativo lá do grupo. Aí a Juliana pede uma carona pro senhor fazer lá o transporte. O senhor pega ela na fazendinha. Aí, como o senhor mesmo disse, que só ia a Juliana. Aí o senhor não sabia nem quem era o Brian. Na hora H, tá lá o Brian. O Brian que também já tinha processo por tráfico. Aí, o senhor fazendo esse transporte aí, quando chega lá na casa do Eduardo, chega a polícia, apreende droga e tudo, e bota o senhor, acaba botando o senhor no meio do fuzuê. É muita coincidência, né? Sim, senhor. O senhor sabe sair de dentro dessa coincidência? Sim, senhor. Até pelo fato de já trabalhei de corrida particular por aplicativo. Em nenhum momento, quando a gente vai fazer corrida de aplicativo, a gente pergunta se vai ter outra pessoa ou não. Simplesmente a gente aceita a corrida. Não, eu estou falando para o senhor a coincidência assim. O senhor já respondendo liberdade provisória pela prática do crime de tráfico. Brian, do mesmo jeito. Aí o senhor vai lá para a casa do Eduardo, como o senhor tinha sido contratado, e quando chega lá, tá a polícia e apreende um monte de droga. Sim, senhor. Simples pelo fato às vezes o senhor pega o carro do senhor, estaciona no local, certo? E vem alguém... Não. Não, tipo assim, supondo, senhor. Ah, tá. Supondo, você estaciona o carro seu no local e vai lanchar, vem alguém, bate no carro do senhor e se evade do local. Simplesmente você deixou o seu carro no lugar errado e na hora errada. Pois é, mas o problema é que, nesse seu exemplo, a gente ainda tem mais duas variáveis, que é o senhor está no lugar errado, com as pessoas erradas, e foi apreendida a substância errada. Aí é isso que eu estou querendo entender. Não, sim, senhor, mas que nem eu estou falando, eu não tenho... Não, é porque assim, o senhor deu exemplo da história da batida, porque a pessoa está lá, desceu, foi ali na farmácia, a pessoa bateu e fugiu. Aí isso é uma coisa. Outra coisa, completamente diferente, é o senhor tá lá trabalhando, a pessoa liga pro senhor e diz, rapaz, e o senhor conhece a Juliana da onde? Do grupo de corrida particular. O senhor já fez quantas corridas para ela? Acredito que mais de 5 vezes, senhor. E quando vocês entraram no carro, o que foi que ela disse pro senhor? Ela perguntou para mim se tinha como a gente passar em um local para buscar um dinheiro. Eu falei para ela que sim, se fosse perto. Ela alegou para mim que era na quadra 318 do Mandala, que é um bairro do Itapuã, certo? Chegando no local, o Brian pediu para mim esperar um pouco, que ele ia resolver ir buscar um dinheiro. Não perguntei para ele o porquê ou do que ele ia fazer, certo? Ele simplesmente só falou para mim que ia buscar esse dinheiro. Falei ok, falei para ele não demorar. Nesse momento, e cadê a comprovação dessa corrida que o senhor foi contratado? Meu advogado está com as provas, senhor. Mas o senhor não acha que esse é o momento? É porque assim, o momento de juntar as provas é agora. Não, sim, meu advogado está com as conversas. Da corrida que ela pediu para mim, do horário, do dia, tudo certo. Certo, porque assim, é muito comum a gente ver, somente aqui no tráfico, aqui nessa, que as provas estão tudo guardadas nos bolsos. Aí na hora das alegações finais sai todo mundo, e isso não é nem prova documental, porque o documento ele é autônomo. Sai todo mundo colando um monte de coisa na petição.
Aí, como é que a gente vai saber se esse telefone é seu, não é seu, como é que foi? É porque o senhor viu... Ah, não, você não viu não, que o senhor está preso. Mas eu acho que os seus advogados aí, os demais advogados, a promotora, quem estiver assistindo, viu que recentemente foi apresentada aí uma situação de que a pessoa pode fazer... Tem uma tecnologia israelense que você faz o que você quiser com as conversas de WhatsApp. Você tira, você bota, faz o que quiser. Se com uma conversa você já pode fazer essa festa toda, imagine com foto de tela de que você não sabe nem o que é. Como é que foi essa situação? Então, continuando a pergunta que o senhor me fez, chegamos na quadra 318, o Brian desceu do carro e falou para me esperar que ele ia buscar um dinheiro. Eu falei, exato, pode ir, só não demora muito. Ele pegou, foi para o outro lado da rua, onde era a casa onde todo se diz que é do Eduardo, que eu não sei se é do Eduardo, exato. Chegando no local tinha um Fiat Uno e uma menina, uma moça, um cara e um outro cara de blusa vermelha, certo? Então o senhor não chegou nem a receber o dinheiro da sua viagem? Recebi sim. Mas o senhor não ia, não era pro recanto? Mas quem me pediu a corrida foi a Juliana e quem me pagou foi ela, os R$90 que foi encontrado dentro do meu carro. E paga adiantado, né? Pediu dinheiro adiantado pelo fato de botar a gasolina para a gente poder ir lá. Entendi. Pode continuar. O Brian foi para o outro lado. Nesse momento eu me distraí mexendo no meu celular. Fiquei cerca de uns 3 a 5 minutos mexendo no meu celular. De repente eu vi o Brian voltando. Quando o Brian voltou, de repente veio dois carros disfarçados, mandando todo mundo deitar no chão, mandando eu sair de dentro do carro, eu e a Juliana. Exatamente, eu segui o procedimento, me deitei no chão e vi muita movimentação, certa pessoa. O celular do senhor é o Xiaomi, é o Motorola ou é o Samsung? Xiaomi, senhor. Xiaomi? Uhum. Pois é, aí esse telefone, ele, a princípio, ele tá aqui apreendido, não tá? Tá. E essas conversas foram extraídas como? Pela Juliana. Entendi. Meu advogado correu atrás e tentou entrar em contato com ela, até pelo fato, não sei se não pode colocar ela como testemunha, mas é isso que eu tenho a dizer. No local eu me deitei no chão, posso continuar, senhor? Pode. Me deitei no chão, teve muita movimentação, não consegui olhar muito pelo que aconteceu, de repente houve um disparo, eu muito assustado, continuei no chão deitado. Os policiais chegaram, me algemaram e perguntaram para mim o que eu estava fazendo. Aleguei que eu estava fazendo uma corrida. Perguntaram se eu tinha transportado droga ou alguma coisa. Eu falei no local que não, em nenhum momento levei droga, em nenhum momento eu ia levar droga. Perguntaram o que eu estava fazendo lá. Falei para eles o que eu estava fazendo lá, como eu estou dizendo para o senhor, que foi a corrida para a Juliana. Depois disso, eles me algemaram e me botaram no canto. E começaram a averiguação nessa casa. Depois disso, apareceram com algumas quantidades. Não sei de quem é essa droga, também não sei de onde foi que veio. Perguntaram para mim se eu tinha alguma coisa a ver, falei que não. Falaram para mim que eu ia descer como testemunha. Eu, certo, tudo bem. Perguntaram meu nome, falei meu nome completo. Perguntaram se eu tinha uma passagem, eu falei que eu tinha passagem. Falaram para mim que eu ia descer como testemunha. Dentro do carro, eles perguntaram para mim se eu tinha conhecimento de alguma arma, alguma droga, para me poder falar para eles, para eles poderem me soltar. Eu falei para eles que eu não tinha conhecimento de nenhuma droga, de nenhum lugar onde tem droga, de nenhuma arma que alguém tenha. Eles falaram para mim que ia empurrar. Se eu não falasse, eles iam me botar nesse artigo do tráfico, junto com esse tal de Brian e o Eduardo junto. Como eu não tinha consciência de onde tinha nenhuma arma, nenhuma droga, eles me colocaram junto nesse artigo do tráfico e falaram sobre minha frente que nós três ia pegar um artigo 35. Quando chegou a nossa citação, o artigo 35 tinha sido arquivado, né? Mas falaram para mim que se eu não falasse, eu ia empurrar o artigo 33 junto com eles, para poder já conseguir empurrar o artigo 35 sobre nós três. Mas o senhor tem alguma coisa contra esses policiais? Não tenho nada contra. Eu acredito que eles teve alguma coisa contra... Não, eu estou perguntando se eles têm contra o senhor. Porque qual o motivo dos policiais fazerem isso?
Eu acredito que pelo fato de eu já ter uma passagem de tráfico e eles queriam que eu falasse onde tinha um outro lugar onde tinha droga ou entregasse uma arma, eles ficaram com raiva de mim pelo fato de eu não ter conhecimento disso e de eu não ter falado, porque eu não tenho conhecimento disso. E me falaram que ia me empurrar no artigo 35, mas até o momento de quando eu fui abordado e chegar até a delegacia, eles falaram para mim que eu ia ser apenas testemunha. E quando chegaram no local, eles falaram isso para mim. E porque o senhor na delegacia ficou em silêncio, né? Sim, eu preferi permanecer em silêncio porque eles ligaram para minha família e falaram que ia descer com o meu advogado lá. E eu falei para eles que eu ia falar só perante o meu advogado porque eu acho melhor. Se o seu advogado foi lá? Sim, chegou de manhã apenas, mais minha mãe. Mas nesse momento eu já estava sendo transferido para outra delegacia de Sobradinho, que de lá me transferiram para a DPR. Em nenhum momento, só para concluir, senhor. Pode falar. Em nenhum momento meu carro foi pego com droga, não fui pego com droga. Em nenhum momento foi pego droga perto do meu carro, até pelo fato do meu carro estar na rua, entendeu? Não desceram meu carro para a delegacia, porque, como eu disse, falaram para mim que eu ia descer como testemunha, e em nenhum momento falaram que eu ia descer como réu, e até esse momento eu estou aqui preso. Eu peço pelo senhor que o senhor possa me julgar por esse fato, por esse tráfico, que está comprovado que eu não tenho nada a ver, e não me julgar pelo fato de eu já ser reincidente, sim. Não vou julgar o senhor pelo fato de eu ser reincidente, não. É isso que eu estou pedindo ao senhor a todo momento. O senhor me explique essa coincidência, porque, assim, essa coincidência é tão ruim que é quase como as avessas ganhando na Mega Sena, porque o senhor vai pegar uma viagem da Juliana, a mulher chega lá pro senhor, que você pegou não sei quantas viagens pro senhor. Ela pega, tá lá de surpresa, a viagem Kinder Ovo, como diz o povo, vem com a surpresa dentro, que é o rapaz lá, que tem passagem por tráfico. Aí o rapaz, para bem ali. Aí chega lá, para bem acolá. E quando chega lá, me aparece a polícia e sai pegando droga de um canto de outro, pega droga junto com o Brian, acha droga no carro e... Até pelo momento certo, quando eu cheguei no local... É isso que eu tô querendo, que o senhor... Porque assim, Quando eu cheguei da mesma forma que os policiais chegaram concretamente falando, assim, ó, esse aqui foi preso, esse aqui foi preso e esse aqui foi preso. Vocês três foram presos, não foi? Certo, eu, Juliana e o Brian. Aí aqui, no auto de apresentação e apreensão, tem, além do seu celular, foi apreendido também outros objetos. E esses objetos aqui que estão descritos, tem, dentre eles, tem dinheiro, droga, aqui, ó, foi pego dinheiro, droga, balança de precisão, máquina de cartão de crédito, 8 tabletes de tamanho variado de uma substância parda esverdeada, prensada, semelhante à maconha, aparelho de telefone celular e aparelho de telefone celular. Isso aqui é todo um conjunto indicativo da prática do tráfico. Não tem aquela história, aquela piadinha que diz assim, rapaz, chega lá e tem o batom na cueca. Isso aqui é o batom na cueca. Aí vamos dizer que eu sou a sua esposa. Aí eu tô perguntando pro senhor agora, me prove que você não tem nada a ver com isso. Porque o Ministério Público já se desincumbiu do ônus dele de demonstrar isso aqui. Aí agora cabe às defesas dizer assim, ó, a gente não tem nada a ver com isso. Porque, como eu disse para o senhor, é muita coincidência. O senhor passagem por tráfico, o Brian passagem por tráfico, vão lá na casa do Eduardo, em que é apreendido droga com o Brian, que o Brian disse que não foi com ele. Eu queria entender por qual motivo os policiais resolveram escolher logo vocês para sair recheando vocês tudo de droga para dizer que vocês são traficantes. Então, senhor,
Desculpa, mas aí eu acredito que o senhor tem que fazer essas perguntas certas para os policiais, porque quando aprenderam... Já foi feito. Então, sim, quando aprenderam eu, certo? Tava eu e a Juliana e o Brian. Eles dispensaram a Juliana do local mesmo, como dispensaram a tal mulher do Eduardo. Certo? Quem desceu comigo foi eu, o Brian, outra pessoa que eu não conheço, essa menina chamada Raíssa, certo? E o Eduardo. Chegando na delegacia, dispensaram essa... E onde foi que você encontrou essa Raíssa? Essa Raíssa estava lá perto desse Fiat Uno, aonde o Brian falou para mim que ia buscar esse dinheiro. Então, estou satisfeito. O Ministério Público tem perguntas? Posso concluir, certo? Pode. Chegando na delegacia, só porque eu não terminei de falar, na delegacia soltaram essa Raíssa e esse tal namorado dela lá. Como eu falei, tinha uma pessoa da blusa vermelha, perto desse Fiat Uno, que se identificou como policial depois da abordagem. O Ministério Público tem perguntas? Não, doutor, sem perguntas. A defesa do Rogério tem perguntas? Sem perguntas, senhor. Tem ou sem? Perguntas, excelência. É porque eu não ouvi, doutor. Sem perguntas. A defesa dos Correios tem perguntas? Sem perguntas, excelência. Só uma pergunta para a defesa do Eduardo. Qual foi o horário da sua prisão? Não, é porque eu não escutei direito. Qual foi o quê, doutor? Que eu não deu para ouvir. O horário da prisão? O horário da prisão eu não posso te dizer exato, mas o pedido da corrida foi de 7 horas entre 8 horas. E foi nesse momento que a gente se deslocou ao local da quadra 318, certo? O senhor não sabe a hora que o senhor foi preso? Não, porque pelo fato na hora que foi O senhor preso... estava tão desesperado por essa corrida que o senhor lembra da hora da corrida, mas não lembra da hora que o senhor foi preso? O momento da corrida foi de 7 às 8 horas. Mas eu não posso dizer o momento exato de se foi 7h30, 7h55, 7h40, porque... Não, mas a pergunta que foi feita foi da prisão do senhor. Sim, o momento da prisão foi umas 8 horas da noite, de 7 a 8 horas da noite. Tem mais perguntas, excelência? Pode encerrar, Luciano. Boa tarde. Me fala seu nome completo, por favor. Brian Christian Vieira da Silva. Você lembra do número do seu RG e CPF? Eu lembro do CPF. Pode falar, por favor. 079-223-241-03. Qual o nome do seu pai e da sua mãe? Elioref Vieira dos Santos e Vonilda Nonata da Silva. Qual a sua data de nascimento? 14/11/2002. Nasceu em qual cidade? Eu nasci lá no Hospital Agarrão, Brasília mesmo. Ok. Qual o seu estado civil? Eu namoro. Tem filhos? Eu não, senhor. Qual a sua profissão? Eu trabalho com meu pai tem uma empresa, Usadão da Construção, compra materiais de obra usada, móveis usados e revende. Ele pega umas obras, eu trabalho com ele. Ok. Estudou até que série? Eu estou na 8ª série. Já foi preso ou processado antes desses fatos? Sim. Foi preso quando maior ou quando menor? Uma vez só, de maior, com 18 anos. Ok. Qual o seu endereço? Quadra 1, Conjunto L, Casa 43. Tá ok. Obrigado, doutor Paulo. Só uma dúvida. Esse é o Brian, né? É o Brian. Brian, tudo bem? Tudo bem, sim. Queria advertir o senhor que o senhor tem direito constitucional a ficar em silêncio, uma vez que o senhor não é obrigado a constituir prova contra o senhor. Senhor, sobre esses fatos, você gostaria de falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu gostaria de falar, sim, responder as perguntas. Brian, segundo o que foi apurado aqui no processo, o senhor, no dia desses fatos, foi até a casa do Eduardo, correto? Eu não fui até eu fui até o local lá, até lá em frente.
tem em frente à casa dele. Mas eu não fui falar com ele, eu não conheço ele. É porque os policiais falaram aqui que o senhor teria entrado na casa e quando saiu da casa, saiu com um volume. O que é que o senhor... Tudo bem, mas o que é que o senhor foi fazer lá então? Tava eu e a namorada do meu primo, a Juliana. O meu primo, ele foi preso no 180. Foi preso no 180, comprou um carro roubado e soltou a fiança dele, 3 mil. A mãe dele não tem condição, estava pedindo ajuda nossa para pagar a fiança. Ela pediu uma corrida particular com o Rogério para lá, porque eu conheço a Raíssa é prima da minha namorada. Prima da minha namorada, ela falou que eu fui dar um jeito de ajudar nós. Eu consegui R$500 emprestado. E marcou com nós lá naquele local. Pedi a corrida com o Rogério, Juliana pediu a corrida e nós fomos para lá pro local. Lá pro local que deu lá em frente à casa do Eduardo. E é algum ponto turístico lá, a casa do Eduardo, alguma coisa assim? É o quê? Não entendi. Ponto turístico. É alguma coisa de interesse? O que é que vocês foram fazer na casa do Eduardo? A Raíssa apenas marcou com nós lá. Aí tava a Raíssa, o namorado dela e mais 2 homens no banco de trás, que era no Fiat Uno. Ela marcou comigo lá e eu fui, que eu tava precisando dos R$500 emprestados. E esse HB20 de quem era? É do Rogério. Do Rogério. Aí foi o senhor, o Rogério e outro rapaz, não é isso? Não, uma mulher, a Juliana, a namorada do meu primo que foi preso, no 180. Eu, o Rogério e a Juliana. E aí? Não, aí nós lá no local, a Raíssa saiu de dentro do Fiat Uno, conversou comigo, me passou os R$500 e logo em seguida chegou 2 carros descaracterizados, anunciaram a abordagem, um pessoal saiu correndo, foi um cara e outro cara correu atrás dele e deu um tiro para cima, anunciando a abordagem de todo mundo. Eu só deitei. Eu deitei, o Rogério deitou, o pessoal do Fiat Uno deitou e entrou dentro da casa do Eduardo, que é de frente onde nós estávamos, mas eu não conheço ele. Eu conheço apenas a Raíssa. E o senhor tem algum problema com os policiais que realizaram a prisão do senhor? Não, não tenho problema nenhum. E por qual motivo eles chegaram, disseram lá, confirmaram aqui hoje que com o senhor foi encontrado droga quando o senhor saiu de dentro da casa do Eduardo? Por qual motivo eles inventariam essa história? Eu não sei, Vossa Excelência, por qual motivo. Só que na hora que eles me abordaram, eles perguntaram meu nome, perguntaram se eu tinha passagem, falei que tinha uma passagem com 18 anos e me pediram... Uma passagem por 18 anos? Isso é o quê? É um crime isso aí, 18 anos? Eu não entendi não, como é que é isso aí? Não, eles me perguntaram se eu tinha passagem. Sim. Perguntaram meu nome, perguntaram se eu tinha passagem. Certo. Passagem. E eu falei que tinha um gráfico com 18 anos. Aí eles me deixou de canto e foi conversar com outro pessoal. Tava eu... E o senhor tinha quantos anos na época desses fatos? Agora eu tinha 20, dessa vez agora que eu vim. Tenho 20. Então o senhor tinha um tráfico com 18, aí passou-se esse tempo todo, o senhor foi preso novamente. Sim, fui preso. Você não acha muita coincidência? Depois de 2 anos, eu fui preso de novo, com 20 anos. Só que aí, esse de 20 anos, essa droga não é minha. Que nem estão falando. E de quem é essa droga? Eu não sei de quem é essa droga, eu apenas fui pegar o dinheiro com a Raíssa. E ela marcou naquele local. Não sei por qual motivo ela marcou naquele local. E o senhor tem algum problema com a Raíssa? Tenho não. Ela é prima da minha namorada. Tenho nenhum problema com ela. E o senhor não tem problema com os policiais? Não tenho. O senhor não tem problema com a Raíssa? Não tenho. O senhor disse que teve esse tráfico quando o senhor fez 18 anos. Sim. E, coincidentemente, o senhor vem aparecer numa carona, parar de frente ao local em que estaria acontecendo a investigação de tráfico?
Foi, mas eu não sabia que lá ia estar acontecendo isso, eu não sabia que estava vindo para em frente esse negócio de droga. Eu estava apenas indo lá para a localização que a Raíssa mandou, o endereço, fui para lá para pegar os R$500 para inteirar os 3 mil para pagar a fiança do meu primo. Ajudar a mãe dele que foi preso em 180. E por que o senhor não trouxe a Raíssa aqui para justificar isso? Que ela que chamou o senhor? Eu vim preso. Eles levaram nós para a delegacia, eu, o Eduardo, a Raíssa, o Rogerinho, o namorado da Raíssa, só que lá da delegacia eles soltaram ela. Soltaram os dois, ela e o namorado dela. E essa conversa que o senhor teve com ela, de pedir esse dinheiro emprestado, como é que é isso aí? Eu pedi, expliquei a situação, minha mulher também pediu, conversou com ela. Ela falou que tinha como me emprestar, ia arrumar um jeito e tinha como me emprestar. E a Raíssa faz o quê? Eu não sei o que ela faz, não sei de que ela trabalha. E como é que vocês vão pedir dinheiro emprestado para quem você não sabe o que é que faz da vida? Ela tem uma vida boa, né? Ela tem uma casa, já fui lá, come bem e tudo. Mas eu nunca perguntei a profissão dela. Quem conversa até mais com ela não é eu, é minha mulher. Ela é prima da minha namorada. E eu fui no lugar, no momento errado, na hora errada. Não conheço o Eduardo. A relação do senhor com o Rogério? Eu e o Rogério, quem pediu a corrida particular foi a mulher do meu primo. A mulher do meu primo que foi presa em 180. Pediu uma corrida particular com ele. Então, pelo que eu estou entendendo, quem deveria estar aqui respondendo esse processo seria a Raíssa. Eu não sei o que aconteceu realmente no quarto. E eu só estava lá e os polícias chegou, fez as abordagens. E por que os policiais disseram que o senhor entrou na casa e saiu? E quando o senhor saiu é que o senhor foi abordado? Eu não cheguei a entrar na casa, não. Eu estava lá fora da casa. Tava a Raíssa lá fora da casa. E o senhor foi fazer o que lá mesmo? Pegar um dinheiro? Pegar o dinheiro emprestado, R$500 emprestado. Minha advogada tem até o papel da fiança, se você quiser pedir pra ela aí, ver com ela. Ela tem o papel da fiança que eu pagar do meu primo, os 3 mil. Satisfeito. Ministério Público, tem perguntas? Sim, doutor. Boa tarde, Brian. Boa tarde. O senhor não chegou a entrar na casa do Eduardo? Não, senhora. Não entrei em nenhum momento na casa do Eduardo. O senhor não estava transportando nada de droga? Não, senhora. Certo. Eu não entendi direito com quem que o senhor estava. O senhor pode repetir novamente? Quem que estava no... O senhor estava no veículo? No HB20. Certo. Esse HB20 era de quem que o senhor falou? Do Rogério? Do Rogério. Certo. Ele que estava dirigindo? Sim. Então estava o senhor, o Rogério. A Raíssa? Não, a Raíssa não. A Raíssa não. Comigo lá estava eu, o Rogério e a Juliana. A Juliana ela é namorada do meu primo. Estavam nesse veículo? Isso, nós estávamos eu, o Rogério e a Juliana no HB20. A Raíssa, ela chegou em outro carro, ela estava em outro carro lá. Aí chegou, ela estava lá no Fiat Uno. Estava a Raíssa, o namorado dela e mais 2 caras, no banco de grátis. Mais 2 pessoas, então tinham 4 pessoas. No HB20 tinha 3, no HB20. Sim, no HB20 tinha 3 e no Fiat Uno tinha 4. Isso. Certo, o senhor tinha combinado com a Raíssa de ir para esse local, é isso? Não entendi. Sim, ela mandou o endereço de lá, porque eu pedi o dinheiro emprestado, e minha mulher pediu os R$500 emprestados para ela, para inteirar os 3 mil para pagar a fiança do meu primo, que foi preso no 180, e ela mandou aquele endereço. Ela mandou essa localização. Aí eu fui para lá. Certo. E por que o Rogério foi com o senhor? Quem pediu a corrida com o Rogério foi a Juliana, a namorada do meu primo. Ela faz corrida com ele e foi lá e pediu. Pediu ele e nós fomos todos juntos. Eu, ela e o Rogério.
E a localização dava em frente à casa do Eduardo, é isso? Isso. E o senhor chegou a descer do veículo? Eu desci. Desci sim do veículo. E chegou a falar com a Juliana? Com a Raíssa? Sim, falei. Ela me passou uns R$500 na hora. Certo. Esses R$500 você ia usar para quê mesmo, você falou? Para pagar a fiança do meu primo. Que meu primo foi preso no 180. Foi preso no 180, comprou um carro roubado. Ele não sabia que era roubado. E nós estávamos tentando juntar os 3 mil. Os 3 mil da fiança dele. Aí estava eu e a namorada dele, que estava comigo, no carro do Rogério, a Juliana. Certo. Aí o senhor chegou a receber o dinheiro. Doutora Patrícia? Desculpa, qual é o nome do seu primo? É Emerson Carlos. De quem? Eu não sei o resto. Acho que é Emerson Carlos Vieira e eu não sei o outro nome, a outra parte. Aí é seu primo? É meu primo. Ah, tá bom. Obrigado, doutora. Certo. Aí o senhor chegou a receber o dinheiro. Sim. Entendi. E aí a Raíssa continuou no local ou saiu? Ela continuou lá. Ela me deu o dinheiro, cumprimentando. Na hora que eu estava saindo, que eu ia entrar pro carro do Rogério, que aconteceu tudo. Veio 2 carros descaracterizados, o pessoal correu, ouviu o tiro, deram um tiro, eu já deitei no chão. E ninguém do Fiat Uno foi abordado? Sim, foi abordado sim do Fiat Uno. Foi a Raíssa, o namorado dela, aí outro cara que correu estava dentro do Fiat Uno também, e o policial também estava dentro do Fiat Uno, fez a abordagem no cara que correu. Só que não conseguiu pegar o cara que correu. Estavam todos dentro do Fiat Uno, foi levado para a delegacia. Estava no Fiat Uno a Raíssa, o namorado dela, eu não sei o nome dele, e de lá da delegacia eles foram soltos. E ficou só eu, o Rogério e o Eduardo. E quanto é que o senhor pagou nessa corrida com o Rogério? Não entendi. Que ele é Uber, né? O senhor Sim. falou que o Rogério é Uber. Quanto é que o senhor pagou nessa corrida? Foi R$90. De lá o senhor estava vindo de onde para onde? Nós estávamos vindo da fazendinha lá pro local. Do local nós ia lá pro Recanto. Pro Recanto porque meu primo foi preso lá no Recanto. Aí eu na delegacia de lá pagar a fiança para ele. O Emerson. E não era mais fácil o senhor ter pego esse dinheiro em depósito, não? O senhor gastou R$90 para pegar 500? Eu gastei porque os 90 foi porque a corrida é longa, né? Da fazendinha lá pro local, para 318. Aí da 318 nós íamos lá pro Recanto. Essa fazendinha é em que local? Qual satélite? É Itapuã. Certo. E aí o senhor foi até... Pois é, por que marcou tão longe para entregar esse dinheiro? Não sei. Não foi eu que marquei, foi a Raíssa que marcou. A Raíssa que pediu para eu ir até lá, pegar o dinheiro lá naquele local. Certo. E a Juliana e o Rogério, a Juliana não foi levada para a delegacia? Não, a Juliana não foi. A Juliana ficou ali no local e foi liberada na hora. E o Rogério foi levado por quê? O Rogério, os policiais, no momento que estava do meu lado, falou que ele ia como testemunha. Depois que eles tinham saído já da casa do Eduardo. Ia como testemunha. Aí, então o Rogério pegou o senhor na fazendinha. O senhor mora lá nessa fazendinha, é? É, eu moro na fazendinha, quadra 1, conjunto L, casa 43. Nós foi lá para 318, Mandala, Itapuã também. Aí de lá nós ia lá para o Recanto, que é no local que meu primo foi preso. Pagar a fiança dele lá. Certo. De lá o senhor ia para o Recanto. E seu primo foi preso nesse dia? Sim, foi preso nesse dia. Certo. O senhor falou que não conhecia o Eduardo? Não conhecia o Eduardo. Nunca tinha visto ele? Não, nunca tinha visto ele. Certo. O senhor já conhecia esses policiais? Não conhecia esses policiais também, não. O senhor deu essa versão na delegacia quando o senhor foi... Não, eu permaneci calado. E por que o senhor não deu essa versão? Eu permaneci calado, eu estava cabeça quente, estava angustiado. Na hora eu não pensei em falar e me defender lá. Mas lá na hora que eles fez a abordagem, eu falei a todo momento: seu polícia, essa droga não é minha.
Essa droga que está indo presa não é minha. Ele é sua, não é minha. Todo momento. Entendi. Tá certo, estou satisfeita. Não tem mais perguntas. Obrigada. Obrigado também. Uma boa tarde. A defesa. Doutora Cosma. Pois não, a senhora que está patrocinando a defesa do Brian, né? Isso. Antes, só tirar só uma dúvida aqui, com ele aqui. O Brian, e vocês pagaram a fiança? A fiança foi paga? A fiança foi paga, mas foi depois que eu fui preso. Eu fui para a DPE, certo? Fui preso para a DPE. Quando eu cheguei na DPE, eu caí na mesma cela que esse meu primo. E de lá eu vi ele indo embora ainda. Pagaram a fiança dele lá. Caiu, parece que até caiu para R$500 a fiança e foi paga lá na DPE e ele foi embora. E eu fiquei. É porque eu achei aqui o processo que o senhor está falando aqui. Excelência. Oi. Posso confirmar? Não, eu tô aqui Eu acho que Santa Maria, foi para a delegacia de Santa Maria, para o fórum. Na verdade, doutora, foi para o Riacho Fundo. Riacho Fundo. Quem fez a audiência de custódia fui eu e a fiança ficou em R$500. Caiu de 3 mil para R$500. Era só um esclarecimento aqui. O seu primo foi preso quando? Meu primo foi preso em 180. Quando? No mesmo dia. Dia 15. No mesmo dia ele foi preso e pediram a fiança lá da delegacia e nós íamos pagar a fiança. E o senhor foi preso quando? No mesmo dia também, só que à noite. Obrigado, doutora. Doutora, a senhora está com a palavra. Doutora Cosma. Boa tarde, Brian. Tudo bem? Boa tarde, Cosma. Tudo bem, sim. Só algumas confirmações, muitas coisas já foram perguntadas. Você lembra se foi efetuado algum disparo no dia? Sim, foi. Quantos disparos? Eu ouvi um tiro. Você viu quando o policial Marcelo chegou ao local? Ele estava no... Eu cheguei, ele já estava lá, que é o que estava no Fiat Uno. Perfeito. E tinha alguma droga quando você foi revistado? Foi encontrada alguma droga com você? Não, senhora. Você e o Eduardo se conhecem? Não conheço ele. Nunca se viram? Não conheço ele. Mas você já tinha ouvido falar dele? Alguma coisa do tipo? Não conheço o Eduardo, não. Excelência, eu estou satisfeita. Tem mais defesas? Tem perguntas? Então, vou pedir só para individualizar os correios, por gentileza. Excelência, pela defesa do Eduardo. Senhor Brian, qual foi o horário da sua prisão? Lá no local acho que foi 7 horas da noite. Tem mais perguntas, Celeste? Demais defesas? Sem perguntas, excelência. Obrigado. Sem perguntas, excelência. Pode encerrar, Luciano. Ouvido aqui na condição de testemunho, o senhor já conhece a questão do compromisso legal. Vou passar a palavra para o Ministério Público, na sequência para a defesa, tá bom? Se precisa, eu faço alguma pergunta final. Obrigado. Ok. Boa tarde, professor Marcelo. Boa tarde. O senhor já conheceu os acusados? Não, eu os conheci a partir do início das investigações. Certo. E o que motivou as investigações em relação a eles?
Pois nós lá da SRD, da 35ª Delegacia, Sobradinho 2, recebemos informações de que haviam traficantes da região do Paranoá que forneciam droga em quantidade para outros traficantes da região de Sobradinho 2, né? Essas informações também vieram com o nome de alguns possíveis suspeitos, né? E indicavam a pessoas de Brian e Eduardo. Então foram iniciadas diligências, né? Pesquisas de sistemas, novas informações e outras coisas mais que nos apontaram, né? A qualificação e endereço dos suspeitos. Certo. E os senhores identificaram a residência de quem? De ambos? Iniciamos pela residência de Eduardo, né? No dia dos fatos, na região do Itapuã, e foi montado nas proximidades uma equipe de monitoramento que visualizou o momento, né, que a chegada de um HB20 no local, e quem desembarcou, um dos homens que desembarcou do veículo era Brian, né? Os outros dois ali até o momento eram desconhecidos da equipe, e Brian saiu do veículo e foi diretamente até a residência de Eduardo, né? Em poucos minutos que ele estava lá dentro, ele saiu do local e já saiu com um volume em seu casaco. Pode continuar. Então, com a suspeita, né, com as denúncias e com essa suspeita de que esse volume seria entorpecente, foi acionada também o restante da equipe, que chegou no local e realizou a abordagem. Então, no momento da abordagem, quando a gente se identificou como policiais e emanou, né, a ordem de parada, um dos indivíduos que tinha chegado no HB20 branco empreendeu fuga. Contudo, a gente logrou êxito em abordar o Brian e o condutor do veículo, que era o Rogério, né? Então, em revista pessoal, com o Rogério ali no momento não tinha nada. Em seu veículo foi achado R$90 e um aparelho celular. Já com o Brian foi achado, né, um entorpecente, maconha, em grande quantidade. E também ele estava com um aparelho celular e R$500 em dinheiro, né? Então, de pronto, com a achada do entorpecente, como o Brian havia acabado de sair da residência de Eduardo, a gente adentrou o local, inclusive que é um apartamento, né, uma espécie de apartamento no segundo andar, onde o Eduardo reside, né? Assim que a gente entrou no lote, o morador do térreo informou que o Eduardo moraria no andar de cima. Fomos até o local, estava o Eduardo e sua companheira, e durante buscas, embaixo do tanque de lavar roupas, foi achada uma mochila com uma balança de precisão e mais uma quantidade de maconha, se eu não me engano, mais uns 3 tabletes e meio de maconha, né? Com isso, continuamos as buscas, e aí o policial Chagas visualizou outro tablete de maconha em cima do telhado de um vizinho, né? Quando foi questionado, Eduardo informou que ele havia escutado, né, a abordagem policial que tinha abordado Brian, e então ele tentou se desfazer da droga, arremessando ela da sua varanda. Contudo, como eram tabletes bem pesados de maconha, começaram a fazer muito barulho, porque eles atingiam as telhas dos vizinhos e faziam muito barulho. Então ele decidiu interromper essa tentativa de se desfazer da droga, né? Então a gente continuou as buscas nos telhados e foi encontrado, né, ao todo aí nos telhados 2 tabletes e um pedaço a mais da droga. Certo. Com relação às denúncias, o senhor disse que as denúncias faziam referência ao Brian e ao Eduardo, não é isso? Isso. Elas especificavam o tipo de droga, onde que essa droga seria comercializada, davam mais detalhes? Sim, as informações que chegaram para mim davam conta que
a droga era distribuída principalmente ali na região do Paranoá mesmo, né? Mas que eles também venderiam para cidades satélites da região norte, né? Sobradinho, Sobradinho 2, Planaltina, né? Como eles tinham em grande quantidade. Indicavam o Brian como se fosse um negociador, né? A pessoa com quem entraria em contato com o cliente, e indicava o Eduardo como se fosse a pessoa que ocultasse a droga, né? Que manteria em depósito. Então, o denunciante deu essas informações. Certo, o senhor disse que diligenciou para localizar a residência do Eduardo. O senhor foi em dias anteriores ao local? Não, foi o primeiro dia ali que a gente iniciou o monitoramento e foi na casa de Eduardo. E a gente acabou logrando êxito no primeiro dia aí de abordá-lo com essa grande quantidade de droga. Quando o senhor chegou no local, o veículo já estava ou chegou depois que a equipe estava lá? A gente tinha uma equipe monitorando, né? Nós estávamos em mais de uma viatura, então a de monitoramento viu o momento que o HB20 chegou, né? E depois foram acionados para realizar a abordagem. Certo, e aí quando o HB20 chegou, só o Brian que desceu e entrou na residência, foi isso? O HB20 chegou com 3 homens, né? Brian e 2 homens que eram desconhecidos ali no momento. Posteriormente, após ser abordado, o condutor do HB20 se chamava Rogério. E o terceiro homem foi o que evadiu e a gente não conseguiu qualificá-lo. Essa pessoa se evadiu a pé? Como é que foi? Foi a pé. Inclusive, eu que fui o policial que mais se aproximou a ele. Assim que a gente chegou, que eu gritei parado, polícia e tal, o Brian também, ele estava ao lado do Brian, né? Os dois tentaram evadir do local a pé, correndo. Só que Brian, quando eu emanei a ordem de parada, ele parou, inclusive ele deitou ao chão, só que o rapaz que o acompanhava evadiu correndo e foi para uma área de matagal. Depois, quando questionado, Rogério e Brian, eles se mantiveram em silêncio e não cooperaram aí com a qualificação desse terceiro indivíduo. E o Rogério tentou se evadir também ou ficou no local? O Rogério tentou evadir também, só que ele foi impedido por outro policial. Certo. E aí, com o Brian, você falou que foram encontradas quantas porções de droga? Se eu não me engano, eram os 2 tabletes grandes. Certo. Esses tabletes eram semelhantes ao que foram encontrados na residência? Sim, com a mesma embalagem de cor vermelha, né? Uma cor bem chamativa e que não é vista com frequência na região. Então, no momento que os senhores ingressaram na residência, o Eduardo estava onde? Eduardo estava no seu apartamento, né? Ele nos recebeu sem nenhum tipo de surpresa, né? Porque ele já tinha ouvido a abordagem a Brian, inclusive tinha tentado se desfazer da droga. Então ele já obedeceu os comandos, né, policiais. E assim que a gente achou a mochila, ele já praticamente confessou ali que a droga estava no local mesmo e contou à equipe que havia tentado se desfazer da droga, né? Certo. Ele esclareceu alguma coisa a respeito de ter vínculo com o Brian ou com o Rogério? Não, eles somente bastou informar a mim que o Brian acabava de ter adquirido a droga lá com ele, né? Acabar de ter pego a droga lá com ele. E que assim que os policiais abordaram o Brian, ele tentou se desfazer da droga. Contudo, o barulho que elas faziam ao tocar o telhado dos vizinhos era muito grande e ele acabou desistindo de se desfazer do restante da droga. Então ele confirmou que ele seria o fornecedor do Brian? Sim, formalmente no local ele me informou isso. Ele falou alguma coisa em relação ao Rogério? Não, somente a Brian. Ok, eu estou satisfeita, não tem mais perguntas, muito obrigada.
Defesas, qual defesa quer começar? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Meu nome é Sandro Soares, eu sou advogado de defesa do Eduardo. Ok. Só para entender, lá no local, o senhor falou que era um grupo de apartamentos, correto? Sim. Era possível visualizar o Brian entrando no apartamento do Eduardo? Não diretamente, ele entrou no portão que dá acesso ao lote, né? Mas como a gente tinha, né, a denúncia, as informações da investigação em cima de Eduardo, e assim que a gente chegou no local, encontramos esse morador do térreo, e logo ele informou que Eduardo, que ninguém residiria no apartamento do meio, inclusive ele estava em construção ainda, e que Eduardo residiria no apartamento de cima. Então só para entender, tinha um apartamento embaixo, um apartamento no meio, o do Eduardo era o terceiro apartamento? Isso, o apartamento do meio estava em construção, não tinha porta, não tinha nada. Inclusive foi feita uma busca lá nesse apartamento, certo. Nada foi achado. Então não foi possível visualizar se o Brian entrou no segundo ou no terceiro andar, correto? Não, aí seria no primeiro ou no segundo, no primeiro ou no terceiro, né? Porque o segundo não era habitado, estava em construção, não tinha porta, não tinha nada. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, não foi possível visualizar em qual apartamento o Brian entrou, correto? Sim, correto. Só foi possível visualizá-lo entrando no lote. Como foi feita a busca do Brian? O senhor falou que o Brian saiu com volume no casaco. Onde que o senhor pegou, o Brian foi abordado? Foi abordado em frente à casa. O HB20 estava parado praticamente em frente ao lote, né, de Eduardo. O senhor falou que a pessoa que fugiu, o senhor chegou mais perto dessa pessoa, correto? Isso. Aí o senhor prendeu o Brian e correu atrás da pessoa que fugiu? Não entendi bem. Não, eu fui o que chegou perto dos dois, emanei a ordem de parada. O Brian obedeceu de pronto, né? Inclusive deitou ao chão. Nisso, a equipe de policiais era composta por volta de 6 policiais ali que chegaram no apoio e eu continuei correndo atrás do rapaz que entrou no matagal. Certo, então só para entender, o senhor continuou correndo atrás do rapaz que fugiu e subiu na casa do Eduardo? Não entendi bem. Não, isso aí são fatos em sequência, né? Após isso, a primeira coisa que a equipe policial faz é garantir a segurança. Foram abordados que estavam fora da residência e aí, uma vez que foram abordados, foram revistados para ver se não tinham arma de fogo ou alguma coisa ilícita. Foi encontrada droga. Em sequência, uma vez que eles estavam todos em segurança, foi feita a entrada e a busca no local onde Eduardo estava. Aí alguém que foi abordado embaixo informou que teria pegado a droga com o Eduardo? Não. Certo. E o que motivou a entrada na casa do Eduardo? Como eu já relatei, o que motivou foi, primeiramente, a denúncia de que eles estavam vinculados, né? Desde o início da investigação, era, né, investigado 2 pessoas, Eduardo e Brian, e seu vínculo, né? A segunda coisa, que a gente estava monitorando a residência de Eduardo, né? A terceira coisa, que Brian, coincidentemente, chegou ao local. A quarta coisa é que ele saiu do local com uma grande quantidade de droga, né? Então, isso aí, tudo juntando, nos deu indícios de que Eduardo acabava de entregar a droga, um entorpecente para Brian, e que possivelmente, conforme a denúncia e a droga achada, que haveria mais droga na residência de Eduardo. Sim. Essa denúncia, só para esclarecimento, essa denúncia era uma denúncia anônima ou alguém se identificou para apresentar essa denúncia? Não, denúncia anônima, né? Eu recebi a pessoa e a pessoa, até por sua própria segurança, pediu para se manter anônima. Certo. E os senhores pediram algum mandado de busca e apreensão para entrar no apartamento do Eduardo? Não. Como eu já relatei, foi feito um monitoramento no local e Brian saiu do local minutos depois de ter entrado com entorpecente em situação flagrancial. Então, mas o senhor falou que não viu se Eduardo entrou no apartamento, se o Brian entrou no apartamento do Eduardo. O que motivou a entrar no apartamento do Eduardo? Então, eu vou repetir para o senhor novamente o que eu já falei. O que motivou foi a investigação, a notícia
que era primeiramente vinculando Eduardo e Brian quanto ao tráfico de drogas. Segundo, que o endereço de Eduardo foi monitorado. Terceiro, que Brian coincidentemente chegou ao local. Quarto, que Brian saiu do local com uma grande quantidade de droga. 5, né? E possivelmente tinha mais droga no endereço. Sexto, que a gente entrou, fez buscas e encontrou a droga com a embalagem exatamente igual à que foi pego com Brian. Sétimo, que o próprio Eduardo, né, informou que Brian acabava de sair do local com a droga, né? Então, somando isso tudo e a situação flagrancial. A título de esclarecimento, a denúncia foi efetuada contra Brian e Eduardo, correto? Certo. A casa do Brian foi monitorada? Como eu informei, já informei também, a primeira casa a ser monitorada foi a de Eduardo, e a gente já, de cara, logrou êxito em se deparar com a situação flagrancial. Certo. Além de Brian, nesse período de monitoramento, além de Brian, foi possível verificar alguém entrando na casa do Eduardo? Entrando, não. Certo. E quantas pessoas adentraram na casa do Eduardo? Quantos policiais? 3 policiais. 3 policiais. E tinha quantas pessoas no local? 2 pessoas, Eduardo e sua companheira. Certo. Foi realizada busca pessoal no Eduardo? Foi realizado busca pessoal nele. Algo de ilícito foi encontrado com ele? Não. E com a senhora que estava lá no local, foi realizada busca pessoal? Não, foi realizada busca pessoal depois que uma policial pôde subir até o apartamento. Certo. E algo de ilícito foi encontrado com ela? Não. Ela foi conduzida para a delegacia? Não, foi dispensada no local. E o Eduardo foi conduzido para a delegacia? Foi conduzido, foi preso em flagrante. Por que ele foi conduzido para a delegacia e ela não? Porque ali, diante das notícias, diante das informações que falavam que Eduardo era o traficante, vinculado a Brian, que a gente subiu no local e quando questionado, Eduardo falou que ele havia tido contato com Brian, que Brian tinha acabado de pegar a droga, né? Questionamos sobre a companheira dele, ela disse que morava no local, mas que não saberia sobre essa atividade ilícita aí do companheiro dela. Contudo, ela viu o momento que os policiais acharam a droga debaixo do tanque. Ela ouviu quando Eduardo falou que Brian acabava de sair de lá, entendeu? E aí, ali, ela foi dispensada, né? Porque não conseguimos encontrar o vínculo dela com o Estado. Como é que é? Foi realizada a busca no quarto do Eduardo? Foi realizada a busca, sim, no apartamento inteiro. Algo de foi encontrado lá? Não me recordo. A área de serviço fica fora do apartamento? Não, a área de serviço é um cômodo do apartamento. Se eu não me engano, passa-se da cozinha e vai direto para a área de serviço. Tá, a última pergunta. O senhor falou que foi abordar o Brian e a outra pessoa que saiu correndo. Como foi possível ouvir o barulho dos negócios sendo jogados fora? A gente não ouviu o barulho. Como eu já falei também, após as buscas no local, foram achados uma mochila com 3 tabletes e meio debaixo do tanque da área de serviço e que o policial Chagas, ao olhar para os telhados, nas proximidades da varanda, viu um tablete do entorpecente. E aí, quando eu questionei Eduardo sobre a droga, ele me informou que, ao ouvir a abordagem policial a Brian, que numa tentativa de se desfazer da droga, ele começou a arremessar os tabletes grandes de maconha. Contudo, ao eles entrarem em contato com o telhado das casas, fazia muito barulho e que ele, por medo da polícia escutar esse barulho, ele cessou, né, essa tentativa de se desfazer da droga. Então, eu não falei que eu escutei a droga sendo arremessada. Eu falei que, quando questionado, Eduardo informou que a droga estaria fazendo barulho ao tocar o telhado dos vizinhos. Muito obrigado, policial Marcelo. Tudo de bom pro senhor. Ok. Doutora Cosma, perguntas? Boa tarde, policial Marcelo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Policial Marcelo,
De novo sobre as denúncias, porque a gente ainda não conseguiu entender. Ninguém conseguiu entender. Eu não consegui entender. Como é que foi? A pessoa saiu do Itapuã para dizer que o pessoal do Itapuã estava vendendo droga para o pessoal de Sobradinho? Ou foi o contrário? Explica para a gente. Foi uma denúncia anônima, né? Então, em nenhum momento eu informei sobre o endereço do denunciante. Não, exatamente. Né? É isso que eu estou tentando entender. Como é que o pessoal, que tem a Sexta DP aqui no Paranoá, aqui do lado, isso. Né? Aqui. Isso. O pessoal foi denunciar o tráfico do Itapuã no Sobradinho? Lá no seu balcão? No meu balcão não, mas diretamente na seção de repressão às drogas. Lá a gente, em Sobradinho 2, recebemos diversas pessoas da população, né? Inclusive até usuários de drogas que querem sair desse mundo ou, né, por algum motivo, querem ajudar a polícia a prender traficantes. E foi informado sobre uns fornecedores de quantidades maiores. Não era uma boca de fumo onde vendiam pequenas quantidades, e sim um fornecedor. E um fornecedor de drogas em grande quantidade, ele não vende somente para a sua cidade. Quem tiver dinheiro consegue comprar com ele, né? Então, uma vez que essa droga estaria chegando para uma pessoa, um traficante de Sobradinho 2, chegou essa notícia para a gente, esse vínculo entre esse pessoal do Paranoá e Sobradinho 2. Inclusive, não é a primeira vez que um traficante do Paranoá, do Itapuã ou Planaltina é preso fornecendo drogas para traficantes da região de Sobradinho 2, né? Não só dessas cidades, mas como outras também, Riacho Fundo, Recanto das Emas, Ceilândia, né? Então, é comum chegar até informações desse tipo para uma sessão de repressão às drogas. Assim como deve chegar para a Sexta DP, como a senhora, né, citou, informações de fornecedores de outras cidades satélites, ou até mesmo do entorno ou outros estados. Sim. Há algum registro dessas denúncias? Não há registro. O registro que é feito pela PCDF é no 197, sistema de COI. Então, a PCDF não tem essa prática de fazer o registro, uma vez que o popular compareceu na delegacia. Mas não tem pelo menos uma denúncia registrada? Pelo menos um? Já que foram várias denúncias? Não, eu falei que foram várias denúncias, mas podem ser prestadas pelo mesmo informante, em momentos diferentes. Contudo, denúncias via sistema de COI, não havia nenhum. Aqui no seu depoimento diz o seguinte, que diariamente recebem denúncias e visitas, ok? Sim. Aí, espaço, indicavam que traficantes de drogas oriundos da cidade do Itapuã estariam abastecendo traficantes do Sobradinho. Ok. Não tem nenhum registro. Nenhum sequer. É isso? É isso. Há quanto tempo vocês estavam monitorando essas pessoas, os supostos envolvidos no tráfico? Monitorando, a senhora fala visualizando endereço, ou a senhora se refere a investigações, diligências, outras coisas? Investigação prévia, acompanhamento, campana, há quanto tempo vocês vinham investigando? O Brian e o Eduardo? No total, mais de um mês por aí. Eu não sei precisar datas certas, não. Excelente. Aqui também fala que o Rogério era quem conduzia, né? E que Sim. ele iria auxiliar o Brian no transporte da droga. Era muita droga? Assim, a ponto de precisar droga. De um auxílio? Muita droga. Justamente, porque uma pessoa que sai andando com aquela quantidade de droga... Mas quem foi que informou que o Rogério iria auxiliar nesse transporte? Doutora Cosme? Eu vou pedir para a senhora deixar a testemunha responder a pergunta. Perfeito, excelente. Quem não está no júri, para não dar início a um debate, aí qualquer coisa a senhora, tá bom? Obrigado. Obrigada, por nada.
Continua, policial Marcelo. Pode continuar, policial Marcelo. Sobre o quê? Continuar respondendo. Pode continuar respondendo. Deixa eu te fazer... Concluiu? Posso fazer outra pergunta? Não, só sobre o transporte, assim, o que indicava se ele chegou, né, com o Rogério, se o Rogério permaneceu no local esperando ele, que ele saiu do local com uma grande quantidade de droga, né, então ele ia entrar no carro e o Rogério ia transportar ali com ele, né. Nos levantamentos feitos na ADP, inclusive, tanto o Braia quanto o Rogério já possuíam antecedentes quanto ao tráfico de drogas. Uma outra pergunta. Vocês efetuaram algum disparo? Não. Nenhum? Nenhum. Você disse, respondendo um colega anteriormente, que coincidentemente o Brian chegou no local. Vocês não estavam aguardando o Brian? A nossa ideia primeiro era de monitorar Eduardo, uma vez que era a residência dele, né? Então, a gente estava ali para caso chegasse qualquer outro comprador, né, de drogas que saísse do local em situação suspeita, a gente abordaria e verificaria se tinha droga ou não para prender Eduardo em flagrante. Contudo, Brian chegou no local, como a gente já tinha investigação em cima dele e o vínculo dele, né, entre ele e Eduardo, né, as características físicas. Então, assim que ele desceu do veículo, a suspeita era grande que ele sairia do local com entorpecente. E foi o que aconteceu. Entendo. O senhor conhece alguma pessoa por nome de Raíssa? Sim. E há relatos de que o senhor negociou a compra de drogas de maconha, especificamente, e a Raíssa teria sido essa pessoa... Doutora, só a questão do relato, só a senhora fazer referência no que está no processo? Excelência, para o deslinde, para que seja comprovada a verdade real dos fatos? Não, sim, doutora, a verdade. Só um minuto, por gentileza. É porque, assim, verdade real, ela é provada, documentada de alguma forma. Aí, assim, se a senhora vai fazer uma afirmação que não está no processo, aí é uma situação complicada, porque por mais que seja garantido ao réu a ampla defesa, inclusive se reconhece até a possibilidade da provilícia em defesa do réu, não há problema algum. Só que existe um problema muito grave, que é a necessidade de observância do princípio da dialeticidade. Então, se a senhora faz uma afirmação dessa, como que o Ministério Público vai contraditar essa questão, ou eu mesmo vou levar em consideração? Porque tem um processo aqui, que não diz respeito a esse fato em si, que em sede de alegações finais saíram juntando um monte de foto dizendo que é disso, que é daquilo. Então, assim, cabe ao juiz, se a senhora tiver algum elemento concreto sobre essa situação, que traga para o processo, que se ficar verificado, inclusive, que o policial agiu de forma inadequada, o Ministério Público está aqui, que a quem compete o exercício do controle externo da atividade policial. Só que não tem condição de, assim, uma mosquinha me falou, e quando a mosquinha me falou isso aí, aqui a gente não está tratando de conversa de vizinho. A gente está tratando aqui de uma relação processual. Então, se a senhora tiver algum elemento concreto disso, a senhora pode fazer a pergunta, trazendo isso para o processo, não tem problema nenhum, tá bom? Excelência, eu entendo perfeitamente, e quando nós dizemos que há relatos, é exatamente porque, como o réu encontra-se preso, com dificuldade de contatar com a pessoa que chamou ele no local, inclusive chamou o Rogério também, não foi arrolada como testemunha, porque doutora, mas é justamente por isso que existe o advogado. O advogado vai, tem livre acesso aos autos do processo, mas as pessoas, excelência, nem sempre a gente tem acesso. Por exemplo, eu não sei onde a Raíssa mora, ele tem esse conhecimento. Sim, o que a gente quer aqui é evitar que ocorra uma injustiça. Pois bem, policial Marcelo, de que jeito? Não tem problema, o que eu estou dizendo para a senhora, não tem problema algum, desde que
esse dado ele entre no processo. Ele entrou no processo, a senhora pode perguntar, fazer o que a senhora quiser, tá bom? Isso está no processo? Não está, porque não conseguimos arrolar as testemunhas. Por isso, Aí, nesse ponto, eu não vou autorizar a senhora a fazer a pergunta nesse sentido. Se a senhora tiver aqui esse elemento para trazer para o processo, sem problema. Da mesma forma que em relação a essas questões de denúncias anônimas, muitas vezes, inclusive, tem sentenças minhas aqui que foram de absolução em razão de como se deu essa questão da denúncia anônima. Então, se eu não aceito uma coisa nem para um lado, também não vou aceitar para o outro. Policial Marcelo, de que forma que você chegou no local da apreensão? De que forma? De viatura. De viatura. Perfeito. Excelência, eu não tenho mais perguntas. Demais defesas? Boa tarde, policial Marcelo, tudo bem? Boa tarde. Aqui no seu depoimento, você falou que Rogério era quem conduzia o Hyundai, né, o veículo lá, que estava lá na porta lá do Eduardo, e que ele ia auxiliar o Brian no transporte da droga. Teve alguma confissão de algum dos acusados ali informalmente ali para a equipe policial em relação a esse transporte feito por Rogério, que iria ser feito por Rogério? Não. Como é que chegaram à conclusão, né, assim, que o transporte ia ser feito pelo Rogério? Porque ele chegou ao local com o Rogério, né? Ele saiu do carro. Rogério também ficou ali em frente ao local esperando ele, nitidamente. Ele desceu, né? Assim que ele desceu com o volume, ele fez contato com o Rogério e ele ia embarcar no veículo quando foi feita a abordagem, né? Diante de todos esses fatos aí, Rogério foi questionado no local também, e ele confirmou que ele tinha levado o Brian e que estava esperando ele também para levar onde o Brian queria, né? Então, todos esses fatos aí foram apresentados à autoridade policial que tomou a sua decisão. Perfeito. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado. Sem perguntas, policial. Obrigado, viu? O senhor está dispensado. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público e, na sequência, para as defesas. E, se necessário, ao final, eu faço perguntas, tá bom? Muito obrigado. A palavra está com o Ministério Público. Boa tarde, policial. Boa tarde. O senhor já conhecia os acusados? Não conhecia. O senhor pode esclarecer como se deu a abordagem deles? Bem, eu faço parte da seção de repressão à droga de Sobradinho 2 e o chefe da nossa seção tomou conhecimento das informações de duas pessoas que faziam traficância entre Itapuã e Sobradinho, forneciam droga para os usuários aqui de Sobradinho. E diante de tais informações foi elaborado uma investigação na qual chegou a pessoa do Eduardo e do Brian. E diante dessas informações começamos a monitorar o local, a residência, salvo engano, 318 do Itapuã. E nesse dia nós estávamos fazendo a campana no local, quando um veículo HB20 de cor branca chegou ao local. E a pessoa de Brian, juntamente com duas outras pessoas, o Brian desceu do veículo e entrou na residência do Eduardo. Passados alguns minutos, ele retornou com um certo volume na jaqueta. Diante da circunstância, nós resolvemos abordá-los e nessa abordagem, um desses indivíduos fugiu do local. Nós conseguimos pegar o Brian e o Eduardo. E nesse momento, em revista ao Eduardo, foi encontrado 2 tabletes da porção de maconha, 2 tabletes de maconha. E diante dessa circunstância, adentramos a residência do Eduardo, na qual foi encontrado debaixo de um tanque na área de serviço, numa mochila, mas só 2 tabletes e meio, ou 3 tabletes e meio, e uma balança de precisão em cima do tanque. E indagado com ele sobre essa situação, ele informou que estava tentando se desfazer da droga e dizendo para a gente que teria mais tabletes no telhado em volta da residência. Nisso nós fomos até as casas vizinhas, subimos no telhado e encontramos mais 2 tabletes da referida droga nos telhados vizinhos. E pela quantidade que ele falou, nós encontramos mais, só os 2 tabletes. Provavelmente outros sumiram do local. E diante da circunstância, no momento também da abordagem, tinha mais um casal que se encontrava próximo e que conversou com o Brian. Então, diante disso, todos foram conduzidos à delegacia
e levado ao conhecimento da autoridade policial. Vou pedir alguns esclarecimentos para o senhor. Pois não. Com relação às denúncias, o senhor pode detalhar melhor o que são? Bem, a denúncia, propriamente dita, foi recebida pelo chefe da seção, o agente Marcelo, que nós recebemos várias denúncias por meio de pessoas no balcão da delegacia, por informantes, por ligações, e nesse caso o agente Marcelo foi quem recebeu a denúncia informando desses fatos, na qual montou a equipe para fazer a operação. Certo, mas você sabe dizer especificamente o que diziam essas denúncias? Que a pessoa de Braia e Eduardo forneciam drogas a pessoas, a traficantes da área de Sobradinho 2. Certo. E depois dessas denúncias foi feito algum tipo de investigação para identificar quem seriam? Sim. Foi feito o trabalho de investigação, o levantamento, até chegarmos à pessoa e o endereço dessas pessoas. Certo. Então, os senhores já tinham identificado essa residência onde foi apreendida a droga, a residência de quem? Do Eduardo. Certo. Entendi. O senhor falou que chegou no local um veículo... Um HB20, sim. Certo. A pessoa de Braia e mais 2 outras pessoas. Certo. Uma dessas pessoas era o Eduardo? Uma dessas pessoas era o Rogério, o condutor do veículo. Certo, era o Rogério. Entendi. Exato. Uma outra terceira pessoa fugiu do local. Eles chegaram nesse HB20 em frente à residência do Eduardo, desembarcaram do veículo. Sim, e o Braia entrou na residência. E os outros 2? Ficaram lá de fora. E um não foi abordado? Sim, no momento quando o Braia saiu da residência, que a gente fez a abordagem, um deles fugiu do local. Certo, então o Rogério ficou do lado de fora? Sim, o Rogério ficou lá de fora. Certo. Ele não chegou a entrar na residência? O Rogério? Sim. Não me recordo se ele entrou na residência. Certo. Aí o Braia desembarcou do veículo e desceu e entrou na residência. Foi isso? Sim, o Braia sim. Certo. E foi encontrada alguma coisa anteriormente com eles? Na revista pessoal do Braia foi encontrado os tabetes de maconha, salvo engano, por mais R$500. Mas ele já estava no interior da residência? Não, quando ele saiu da residência. No momento que ele saiu, então ele entrou... dirigindo ao veículo. Então, deixa eu entender a dinâmica. Ele desceu do veículo, entrou na residência e saiu novamente, foi isso? E saiu novamente, sim. E nesse momento que ele saiu, que ele foi abordado? Nesse momento foi abordado. Entendi. E aí, quando ele foi abordado, foi encontrado o que com ele? Foi encontrado 2 tabetes de maconha e mais R$500. Se você recorda, se eram grandes esses tabletes? Eram dois tabletes grandes, cor vermelha, uma fita isolante vermelha. Onde que ele estava? Onde que estava condicionado esses tabletes? Estava debaixo da jaqueta que ele usava. E com o Rogério foi encontrado alguma coisa? Sim, na residência dele foi encontrado, numa área de serviço abaixo do tanque, foi encontrado até por mim, em uma mochila, 3 tabetes e meio de maconha, uma balança de precisão em cima do tanque e uma janelinha da visão ao telhado. Foi localizado mais 2 tabletes no telhado, na qual ele tentou arremessar para um terreno de uma construção, de uma material de construção. Esses tabletes eram semelhantes aos que estavam com o Braia? Todos semelhantes, todos envoltos em plástico vermelho. E com o Eduardo, foi encontrado alguma coisa? Salvo engano, Eduardo, foi apenas o celular e uma quantia em dinheiro, não me recordo o valor. Certo. O senhor chegou a conversar com eles, saber o que eles estavam fazendo, o que eles foram fazer lá na residência? Não, eles não falaram, não quiseram falar nada. Apenas o Eduardo, que disse que tentou sumir com a droga jogando pelo telhado. Mas foi visto esse movimento ou ele que indicou? Não, ele pelo barulho que fez quando nós fomos entrar, porque era no primeiro andar, subindo a escada, a gente ouviu uns barulhos. E questionado, ele falou que tentou jogar a droga fora. Aí mostrou mais ou menos onde que foi jogado. E esse tablete que estava no telhado também estava embalado da mesma forma que os demais? Sim, da mesma forma. Certo. Na delegacia eles falaram alguma coisa, você sabe dizer? Não. Permaneceram calados. Usaram o direito constitucional de ficar em silêncio. Certo.
Essa terceira pessoa que estava lá, o senhor disse que se evadiu, se evadiu como? Estava a pé? Por que ela não foi abordada? Ele correu a pé, não conseguimos acompanhá-lo. Foi indagado quem seria? Foi indagado pelos acusados quem seria essa pessoa? Sim, mas eles não falaram quem seria a pessoa. Certo. Foi encontrado foi na busca pessoal, foi encontrado mais alguma coisa, além das porções de droga que o senhor falou, dinheiro? E celular, fora o celular, não. O dinheiro foi encontrado com quem? R$500, salvo engano, com o Brian, com a quantia, não sei se foi R$90 com o Rogério, e não me recordo se na casa do Eduardo foi encontrado dinheiro. Foi encontrado faca, um resquício de droga, a balança e as porções, os tabletes de maconha. O Eduardo residia nessa casa? Sim, residia com a esposa, a companheira dele. E nesse dia tinha mais alguém lá no local? Tinha a esposa dele no local. Ela acompanhou as buscas? Sim, acompanhou, sim. O senhor sabe dizer quanto tempo que o Brian passou na residência? O senhor disse que ele entrou e saiu, sabe dizer quanto tempo? Eu não sei precisar o tempo exato, mas menos de 10 minutos. Certo. Nesse tempo, as duas pessoas ficaram no local, o que se evadiu e o... Sim. Certo. E o Rogério, entendi. Essas denúncias, o senhor falou que foi o chefe da seção, o senhor sabe dizer por qual meio que veio essa denúncia, conhecimento da delegacia? O meio exato eu não sei dizer qual foi, não. Certo. Tá ok, estou satisfeita, não tem mais perguntas, muito obrigada. Eu que agradeço. Defesas? Qual defesa começa? Eduardo, pode ser do Eduardo, Celeste? Pode. Boa tarde, senhor policial Luiz Chagas. Meu nome é Sandro Soares, eu sou advogado de defesa do Eduardo. Pois não. A título de esclarecimento, no começo do seu depoimento, o senhor informou que em busca pessoal a Eduardo encontrou 2 pacotes de maconha, foi isso? Desculpa, eu devo ter falado errado. Em Brian. Ah, foi no Brian, né? Só esclarecendo. Eu devo ter falado errado. Certo. E lá no local, era uma casa-terra ou era um grupo de apartamentos? Era um grupo de apartamentos. Assim, você tem uma porta na entrada desse apartamento e tinha uma porta na entrada? Sim, era um portão de entrada ao lote, uma casa térrea e depois uma escada que subiria para 2 pavimentos. O último, salvo engano, não tinha morador, ele estava em construção. Ah, certo. Então, da onde o senhor estava fazendo campana, não foi possível ver o Brian ou outra pessoa entrando na casa do Eduardo. Está correto? Não, entrou no lote, não na casa. E nessa casa tinha 3 pavimentos? E ocupados seria 2, né? A parte inferior, o térreo, e a do meio. Então, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: se era possível visualizar o Brian entrando na casa do Eduardo? Não. Exatamente na casa do Eduardo, não. Apenas no lote onde o Eduardo mora. Ah, então o que motivou a entrada na casa do Eduardo? Pelas denúncias que a gente já teria que os 2 trabalhavam em conjunto no tráfico de droga. E seriam os 2 que fariam fornecimento em Sobradinho. E na hora que... E como o senhor entrou na casa do Eduardo? Ele permitiu a entrada? Alguém abriu a porta ou foi arrombada a porta? Não. Quando nós entramos, o morador da parte de baixo abriu o portão para que nós entrássemos. E informou onde que morava o Eduardo. Sim. E na casa do Eduardo, como que foi feita a entrada? Não, foi aberta a porta. Quem chegou primeiro foi o agente Marcelo. Eu não sei dizer como foi a dinâmica de abertura da porta, mas pelo que eu vi, parece que foi franqueado pela esposa do Eduardo. Só para esclarecer, tinha algum mandado de busca e apreensão para a casa do Eduardo? Não. E quando chegou na casa do Eduardo, foi feita uma busca pessoal no corpo dele? Sim, por medida de segurança foi feita uma revista. Sim, e tinha algo de ilícito com ele? Não. Não foi encontrado nada de ilícito com o Eduardo. E lá nessa casa, tinha mais algum morador? Eu tinha percebido ele e a esposa dele. Certo. E a esposa dela foi submetida à revista pessoal? Não. A esposa dele não. Não foi? Não. E na casa, foi vistoriado o quarto do Eduardo, alguma coisa nesse sentido? Sim, foi visto o quarto, salvo engano, são 3 cômodos, um quarto, uma sala e a cozinha juntamente com a área de serviço. Foi feita uma vistoria. Certo. E no quarto, encontraram algo de errado no quarto do Eduardo? Porque eu fiz a vistoria na área de serviço e cozinha.
certo? A gente trabalha em conjunto. Mas, pelo que informou os outros policiais, não foi encontrado nada lá, não. Tá, para entender, essa área de serviço é fora da casa ou dentro da casa? Não, ela divide a cozinha. É uma área de serviço em conjunto com a cozinha. Certo. E o senhor chegou a perguntar se tinha outros moradores nessa casa, além do casal? Sim, eles falaram que só eram os dois que moravam lá. Tem mais perguntas, Excelência? Tem mais defesas? Boa tarde, policial Luiz Chagas, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Ainda sobre as denúncias, existe algum registro dessas denúncias? Olha, não me recordo se tem denúncia por escrito. Como que elas foram feitas? De que forma? É igual eu falei anteriormente, foi feito ao agente Marcelo, que é o chefe da seção, então não tenho conhecimento, não me recordo como é que foi feita essas denúncias.